Quando a gente vai vivendo a filosofia de vida que a gente decide pra gente, né? No meu caso, não à toa esse canal chama Natureza Desperta, no objetivo de ir pra vida, praticar e deixar com que a minha natureza se desperte através de cada experiência, através do contato com a natureza. Então é uma busca bem prática para teorizar as experiências e para validar as teorias. E uma das coisas que eu percebi, que eu tenho percebido e refletido bastante nesses momentos atuais, é sobre como a prática quebra as ilusões. E o que significa isso, né? Já tem mais de um ano que eu venho viajando no Brasil, buscando locais, casas, cidades, climas, culturas, pessoas diferentes para expandir a minha compreensão de mim, do mundo, para realmente despertar cada vez mais a minha natureza pessoal, digamos assim. E antes de começar todo esse processo, bem lá no início do meu movimento do despertar, né, para esse mundo de autoconhecimento, de espiritualidade, eu tinha um desejo que eu acho que pega muitos de nós, que é o desejo de estar próximo da natureza. Esse desejo foi aumentando e, claro, hoje um dos meus pré-requisitos, né, é sempre buscar espaços que me permitam contato com a natureza, cidades que me permitam, casas que me permitam contato com a natureza local, dentro da medida do possível, né? Até quando eu vou para grandes capitais, eu tento, mais uma vez, na medida do possível, ter o contato com o natural. É fundamental essa migração, né, nossa, para espaços que nos harmonizem, que nos deixem mais bem elaborados. A nossa mente fique mais tranquila, o nosso sentimento fique mais tranquilo, não tenha tanta poluição sonora, visual, seja algo mais harmônico e que tenha ali um ensino do natural, né? Não é só aquela paleta de cores iguais, não é só aquela geometria igual, não é só aqueles mesmos sons. Quando você vai vivendo com a natureza, você vai vendo, né, que existe versatilidade, diversidade e harmonia na diversidade. E isso é muito bom, porque ajuda a gente a compreender de forma mais profunda quem somos, né? Mas uma das coisas que, independente dos locais que eu passei, uma das coisas que eu fui percebendo é que existem padrões. Então, uma planta tem o seu padrão de crescimento, o seu sistema de funcionamento. Uma árvore tem o seu sistema, o clima tem o seu sistema, tem as suas regras ou as suas leis, como eu falo em outros vídeos por aqui. E esses padrões são regras que vão falar sobre o funcionamento. Então, um beija-flor, ele vai voar de tal forma, vai buscar determinados alimentos, vai ter os seus próprios predadores, assim como qualquer outra estrutura dentro da natureza. E a questão é que a gente se afastou tanto do processo natural que a gente não percebe que nós também temos padrões. E independente de onde estivermos, nós carregamos os nossos padrões. Claro que a gente vai se adaptar ao meio, mas quando eu falo de padrões, eu falo de padrões de comportamento, padrões de sentimento, padrões de pensamentos, padrões que regem a nossa forma de interagir com o mundo. E perceber isso vai desmistificando muita coisa. Por exemplo, a ideia de que se eu for para a natureza, todos os meus problemas serão resolvidos.
Isso é uma ilusão. Por quê? Claro que muitas das coisas podem melhorar ou não, depende de cada um. Porque existem determinadas facilidades e dificuldades em cada espaço. A questão é qual facilidade, qual dificuldade você está disposta a sustentar para viver o que você quer, né? Então, às vezes a gente acha que estar em outro espaço diferente do que a gente está vai resolver todos os nossos problemas, e isso não é real. Porque os nossos problemas não foram criados somente por um espaço, mas pela forma com que a gente interage com tudo, com pessoas, com situações, com espaços. Cada um desses movimentos vai gerando uma informação, e essa informação é arquivada dentro de nós. Essa informação arquivada é que vai direcionar os nossos comportamentos e gerar padrões. Então é muito importante a gente se olhar honestamente e analisar quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas alegrias, as minhas preferências. E eu vou descobrindo isso quanto mais eu vou interagindo com o mundo, né? Com a diversidade, com o fora do quadrado. É muito quadrado a mente urbanizada. Por quê? Porque é normal ver até o celular, as telas, é tudo quadrado, e isso formata a nossa forma de enxergar o mundo. Quando você está na tela e você olha para o sol, a sensação é diferente. Para o céu, a sensação é diferente. Olha para o verde e vê inúmeras tonalidades ali, é diferente. E essa padronização de tudo vai fazendo com que a gente ache que tudo é igual e que sempre a solução para tudo vai estar no externo, porque é esse o padrão de consciência estimulado na nossa sociedade atual. Só que o fato de você morar na roça pode auxiliar, como eu disse, em algumas questões, mas não vai resolver todos os problemas, outros virão. E se eu não estou bem, eu vou só transferir a minha versão da área urbana para a área rural, para a mata. Eu vou só transferir o comportamento inconsciente que eu tenho cada vez que eu vou no supermercado, cada vez que eu vou na padaria, para quando eu for para a cachoeira, para quando eu for para a praia. Por quê? Porque sou eu interagindo com o mundo. E se a gente não olhar honestamente para dentro da gente e perceber qual padrão eu tenho que curar em mim, né? Qual padrão eu não quero mais, qual padrão de crença. Nossa, gente, às vezes é tão difícil a gente soltar determinadas coisas que a gente acredita e questionar e pelo menos falar, será que isso que eu acredito, será que é real? Será que faz sentido? Será que eu elaborei bem isso? Será que é só isso? Então, é importante a gente começar a analisar os nossos padrões, porque a gente vai só transferir ele para os espaços que a gente anda, para as pessoas. Vai vir sempre a mesma situação, não adianta. Quantas vezes até você pode ser uma dessas pessoas que vivem em ciclos de padrões repetitivos, que só muda a cara, só muda a pessoa, o personagem, a figurinha, mas sempre vem a mesma situação, sempre vem o mesmo tipo de relacionamento, sempre vem o mesmo tipo de cliente, sempre vem o mesmo. Sabe por quê? Porque nós não estamos entrando para dentro de nós mesmos e mudando o padrão interno
para reverberar essa mudança no mundo e o ciclo da natureza ir reorganizando. A consciência cósmica, ela trabalha no livre-arbítrio. Se eu tenho determinados padrões, significa que eu gosto daquilo, ou que eu escolhi aquilo. E muitas vezes sem gostar, né? Porque determinados padrões são muito dolorosos. Então, cara, não adianta muito ir pro mato se você ficar com o mesmo comportamento inconsciente, que não percebe a natureza, que vai pra meio da mata e legal, vai ali, colhe, quer fazer uma fogueira, vai lá e colhe madeira, lenha que já tá no chão, que já tá no solo, que já tá ali, não tô tirando de nada, mas tá ali no solo, mas aí eu pego a minha fogueira e boto debaixo de uma árvore. E aquele fogo queimando as folhas, porque eu quero a sombra, enquanto eu curto minha fogueira. E aí você tá machucando a árvore, você não analisa como que o solo daquela região, o que vive naquele solo, queima o solo. Entende? Então, a gente precisa de abrir os olhos um pouco mais para ver que existe vida em tudo. E que se eu não mudo o meu padrão de interação com a vida, eu vou machucar a vida que eu quero viver daqui a pouco. Sabe? Porque eu tô levando o meu padrão tóxico. Tóxico pra quê? Pra mim, pra natureza, pros humanos, pros demais, pros animais. E tóxico por ser sem consciência. Entende? Então vai pro meio da mata e mata o bicho porque não estudou antes para analisar quais animais estão ali. São animais que são selvagens, correm risco de ferir um humano, então não vai. Sabe, pra quê? Aí vai e não tem o cuidado adequado, atrai animal pro acampamento, você tem que ferir o animal. Por quê? Porque nós não tivemos consciência de onde estamos. Nós não temos consciência da reverberação dos nossos atos. Então, até ir para a mata exige responsabilidade. Exige cuidado. Porque senão você sai do urbano para ir para a mata, para se melhorar. Vai pra mata, volta melhor, mas deixa um rastro terrível lá onde você ficou. Entende? Então é preciso a gente aprofundar em nós mesmos, analisar quem somos, os nossos comportamentos, sabe? Ir pra mata e não conseguir às vezes observar o som que tá ali. Por quê? Porque sai da cidade, quer ir para um sítio, para uma fazenda, para a mata e leva o celular. E tá ali um tanto de gente na cachoeira e tá com o celular, cada um com o seu, levando a mesma poluição que não queria lá para outro espaço. Entende? E aí perturbando outras pessoas. Saiu de um espaço de perturbação porque não aguentava mais lá e vai lá perturbar. Por quê? Porque existe um padrão de perturbação. Como é difícil a gente estar no meio da natureza e silenciar as nossas mentes. Por quê? Porque a gente está estimulado demais o tempo todo. Então a mata vai te ensinar coisas que você precisa trabalhar em você. Só que para isso você precisa de escutar. Então quando for para a natureza, ouça o que ela tem para te dizer. Ela é muito sábia. Tem um documentário
documentário que eu vi há muitos anos atrás, muito interessante, que falou que a proposta do documentário era a seguinte: o que aconteceria com o planeta Terra se todos os humanos, todos, de repente, num piscar de olhos, desaparecessem? Não desaparecer por guerra, por doença, nem nada. Uma situação fictícia, mas o que aconteceria com o planeta? Se todos desaparecessem, de repente, puf, sumiu todo mundo. Sem catástrofe ambiental, sem nada, só sumiram. E é fantástico esse documentário, eu ainda vou procurar para ver se eu acho ele novamente, que mostra todo o processo, né, claro, de caos, que de repente algumas coisas se tornariam, porque algumas coisas precisam do humano ali para fazer a sua gestão, coisas perigosas, né, como usinas nucleares, enfim. Mas é fantástico, porque a ideia do documentário é que em 100 anos toda a natureza se resgataria. A pandemia é o exemplo disso. Espécies começaram a ser vistas depois de muito tempo desaparecidas. Então tá na hora da gente começar a parar de querer fazer alguns movimentos, ou começar pelo menos a refletir, né, sobre a troca, sobre eu quero ir para o espaço natural para me resgatar, mas como eu posso deixar esse espaço pelo menos igual ao que ele era, ou às vezes até melhor? E não melhor de acordo com a minha consciência urbanizada sobre colaboração, melhor dentro do que, ou igual, pelo menos dentro do que é possível para ele, dentro do que esse espaço necessita, né? Então, analisar quais lixos a gente está levando para as cidades, para as pequenas cidades que estão trabalhando muito com ecoturismo, porque tem temporadas e vem muita gente curtir a cidade, só que depois e aí, cara, aí você vai embora e o lixo fica todo lá. Lixo que demora centenas de anos para decompor, sabe? Então, tem que tomar cuidado pra gente não levar mais uma vez, eu vou forçar muito isso, essa mente gourmetizada, urbanizada para dentro do espaço natural, que prejudica todo o ecossistema que está ali. A gente pode viver em harmonia com esse ecossistema, mas para isso a gente precisa também sair do eu e começar a perceber, né, que ir para lá não é só ir. Vou para lá e vou deixar minhas cracas tudo na natureza, toda a minha ansiedade, minha depressão, minha irritabilidade, mas aí eu deixo lá e vou embora. Com isso, provavelmente eu tô deixando lixo, eu tô deixando rastros ali, sabe? E não tô tendo consciência, porque eu não internalizei, eu não interiorizei. Então o convite aqui é você se permitir ser despertado pela natureza que você frequenta. Permitir-se ser despertado aí no seu apartamento, no meio da civilização urbana. Permitir-se ser despertado para saber andar de forma calma dentro do shopping. Porque se esse é o espaço que você está agora, é esse espaço que você pode começar o seu trabalho interno. A pessoa tá ali, atendente, cheio de gente. A pessoa tá, sabe, ansiosa para tentar atender todo mundo. E aí chega um e pede, o outro chega na frente, pede, pergunta e duvida. E aquele aglomerado de pessoas chegando no atendente, de um fast food, por exemplo, né, ou da padaria, ou de um restaurante, e estimulando aquela pessoa sem observar que ela já está ansiosa. E que a sua ansiedade vai somar com a dela e a dela com a sua, se você for no movimento. Então, respirar, observa o cenário, assim como na mata.
Assim como na natureza, observa onde é seguro pisar. Tem algum animal, algum ser aqui? Qual é a roupa adequada? Como eu me porto de forma mais harmônica em cada espaço que eu estou? Para não somar o negativo. Somar o negativo ficou confuso, né? Mas você entendeu. Para não agregar negatividade, e sim agregar positividade. Então, se a pessoa está ali na ansiedade, respira um pouco, espera, acalme-se. Vá para falar com ela com mais tranquilidade. Porque aí às vezes até tranquiliza mais a pessoa, dá um sorriso, olha no olho, independente dela não te olhar. Essa delicadeza vai ser emanada e sentida como um bálsamo para a alma num momento como esse. Então a gente refletiu que a gente pode, como a gente pode ser melhor agora, onde a gente está, com as pessoas que estão no nosso entorno, como eu posso ser mais sensível ao olhar para o outro, para uma mãe, para um pai, para uma criança, para um animal de rua, para um morador de rua. Como eu posso ser mais sensível com o meu lixo? Se eu preciso de jogar um plástico no lixo, se eu buscar um lixo que tenha a coleta seletiva ali, o lixo direcionado para o plástico, será que não é melhor? Segura o plástico ali um pouquinho no bolso e joga no lixo que é para coleta seletiva. Segura o papel um pouco no bolso, joga lá para coleta seletiva. Entende? Porque aí você vai levar essa consciência para onde você estiver. Porque isso, você está observando os seus padrões, mudando, melhorando a qualidade dos seus padrões. E aí onde você estiver, você vai estar levando uma versão melhor de você mesmo. Porque os nossos padrões, eles são muito delicados e sutis e ele tem um fio que vai ligando um padrão ao outro de comportamento. É como um pisca-pisca de Natal, em que eu ligo um e aquela corrente de luz, a corrente elétrica vai ligando todas as luzes, né? Então, é isso que acontece, um vai gatilhando o outro. Claro que é muito rápido, a gente não vê praticamente simultâneo, mas existe uma corrente correndo ali e ligando as luzes, né? Então, às vezes a gente está com um comportamento em uma coisa e não resolve aquele comportamento e leva ele para a relação afetiva. Aí logo depois aquele mesmo comportamento tá dando um problema em casa e a gente acha que é uma coisa diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma procura, é a mesma falta, é o mesmo exagero, é a mesma coisa. Por exemplo, você se sente invadido pelas pessoas? Você sente que as pessoas não respeitam o seu limite? Você sente que elas estão o tempo todo invadindo o seu espaço? Analise se você não está invadindo outros espaços de outras pessoas, em outras situações, talvez não tão grosseiramente como está sendo invadido. Às vezes de forma mais delicada, mas será que eu também não estou invadindo o outro? Porque existe uma informação aí. E se eu tô com essa informação, se tô alguém invadindo o meu espaço e eu preciso de um espaço desse tamanho e alguém invade o meu espaço, por exemplo, e me joga para cá, isso não vai diminuir. Provavelmente eu vou estar invadindo outros espaços ou invadindo a mim mesmo. Então é só mais do mesmo. Por isso que eu tô falando sobre a gente ter delicadeza para lidar com a nossa vida onde a gente estiver. De se lapidar, se perceber, poxa, igual outro dia, eu entrei na padaria, tava desatenta, a menina do caixa, padaria de interior, né, não tinha quase ninguém, mas a pessoa do caixa
Estava atendendo outra pessoa que estava comigo. E aí eu cheguei, eu estava desatenta, cheguei, levantei da cadeira onde eu estava e fui falar com ela. E falei, fiz uma pergunta sobre quanto era, sei lá, um biscoito que estava ali. E não percebi que elas estavam conversando por desatenção minha, porque eu estava aqui, ó, no meu mundo. E na hora que eu percebi isso, eu recuei e falei, foi na hora. Porque é sobre isso o processo de autoconhecimento. Você vai se percebendo e ficando mais consciente. Então, quando você faz um movimento na hora, você já tem como corrigir. Claro que não é tudo, mas é possível corrigir. E aí, na hora que eu vi a situação, eu falei, não, desculpa tirar seu foco e sua atenção, pode acabar de atendê-lo. E aí, depois que ela acabou de atender, eu falei, desculpa, eu vim com ansiedade, né? Eu vim com ansiedade porque eu vim num movimento e não percebi o que estava acontecendo. Eu vim com ansiedade aqui e nem percebi que você estava aí, né, no seu movimento, atendendo, me desculpe, e pedi desculpa para atendente. Aí ela falou, não, tudo bem, tá? Eu falei, isso é muito ruim, né? Quando alguém chega e acelera a gente. Uma pessoa ansiosa vem e acelera a gente. Ela falou assim, sim, ainda mais pra mim que já sou ansiosa. E eu falei assim, nossa, então desculpa 2 vezes, porque eu não quero contribuir para sua ansiedade. Então, vou ficar mais atenta da próxima. E aí, fiquei mais atenta da próxima. E o ato de reconhecer em mim o meu movimento, inclusive de brecar esse movimento e de pedir desculpa e fazer todo o processo ali, claro que não resolve, mas traz uma consciência, inclusive uma atitude diferente. Porque ninguém está esperando esse tipo de atitude, né? Esse tipo de percepção, esse tipo de ação, porque a gente está atropelando as coisas. Mas me dá um alerta. E se eu tô compartilhando isso com você hoje também é porque eu também já vivi tudo isso que eu estou dizendo. Só por isso eu tenho consciência. Porque muitas coisas eu enxerguei, outras tanto ainda quero enxergar. E eu falo pra você, pro meu ouvido também ouvir. Cada vez mais, de forma mais profunda, o que a minha mente pensa, o que as minhas palavras transmitem. E a filosofia, a energia por detrás disso tudo. Então vamos estar mais atentos a quem somos para sermos melhores onde estivermos. Beijo.